Querido, querida, nós vemos aqui um relato na história, um relato na Bíblia. Eu quero começar aqui conversando com vocês algo que eu disse ontem ao pastor Denis, que quanto mais a gente vai estudando a Bíblia, quanto mais você vai mergulhando na palavra de Deus, você vê que não existe, eu já falei isso, mas eu sinto de repetir, não existe nada de novo no mundo. Se você parar para observar, nada é novo. Se você parar para ler a Bíblia, quando você vê, por exemplo, escândalo dentro da igreja, vai ler as cartas de Paulo para ver se não tinha escândalo dentro daquelas igrejas, se não era igualzinho os que tem hoje. Quem já leu a carta de Paulo e já percebeu isso? Os mesmos escândalos que tem atualmente tinha na época do apóstolo Paulo. Quando você vê as guerras entre o povo, as guerras entre as nações, pega o Velho Testamento e vai ler para ver se não era assim na época de Israel. Para ver se o povo de Deus não sempre teve que sofrer, o povo de Deus sempre teve luta. Só que sabe o que me chama a atenção? É que foi o que eu falei para o pastor ontem. Eu falei assim, quando nós começamos a conhecer a palavra, a nos alimentar da palavra, começamos a ver que pode vir a luta que vier, mas a vitória já é garantida. E sabe o que é mais maravilhoso? É quando nós conseguimos ver a história e aprender com ela. Quando eu consigo ler a palavra de Deus e falar, opa, essa atitude minha eu tenho que mudar, que eu estou muito parecida com Saul, não posso ser igual a Saul. Não, eu estou agindo nesse erro igual a Davi. Não, eu estou pecando aqui igual a Betseba. Não posso fazer isso. Quem está entendendo isso? Quando nós começamos a ver a palavra de Deus e a vivê-la, nós começamos a nos encaixar dentro dela. E a identificar, não, esse defeito eu tenho. Jesus, então eu preciso mudar, senão o meu fim vai ser igual desse personagem, senão o fim da minha história vai ser igual dessa pessoa. Não, isso daqui eu estou indo muito bem igual tal pessoa, então eu tenho que continuar. E nós vemos que quando chegou a notícia a Josafá, deixa eu te explicar algo. Josafá, ele foi um rei muito amado por Deus. Porque quando Josafá, ele assume o reinado, o pai dele havia trazido uma grande idolatria a Judá. E quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é mudar tudo. Ele devolve a ordem ao templo, ele devolve a autoridade aos sacerdotes que o pai dele havia tirado. Ele destrói os altares, cada esquina de Judá tinha um altar de idolatria. Ele passa destruindo todos e começa a querer que o povo aprenda a palavra de Deus. Aos olhos humanos, o que Josafá estava fazendo era uma loucura, porque o pai dele foi rei e o pai dele deu certo. Por que ele está mudando? Porque Deus era quem estava guiando Josafá. Quem entende isso? Só que mesmo Josafá fazendo o que era certo, Josafá, porque nós temos que tomar cuidado com as nossas amizades. Josafá, ele se alia, sabe com quem? Acabe. E não outro Acabe, não, é Acabe, marido de Jezabel. O filho de Josafá se casa com a filha de Jezabel. Assim eles mantêm uma aliança no reino. Quem está entendendo isso? Porque Israel pertencia às 10 tribos, Judá ficou com 2. Então ali é uma forma de Josafá manter a aliança e o filho dele no reinado dos dois. Quem está entendendo? Que não aconteceu. Se você for lendo o decorrer da história, não aconteceu. Nós vemos que o que ocorre, Josafá, ele faz aliança com Acabe e Deus se ira por Josafá andar com Acabe. Porque quando Acabe, como eles tinham uma aliança, quando alguém se levantava contra Acabe, e deixa eu te lembrar de uma coisa, quem é que levanta os nossos inimigos contra nós? É o diabo? É o diabo, igreja? Sabe quem levanta, quem permite que os nossos inimigos venham contra nós? Deus. Bispo, eu estou chocada. Como assim? Quer dizer que esse problema, Deus permitiu chegar até a tua porta. Deus permitiu com que esse problema viesse e batesse na tua porta. Deus permitiu com que essa adversidade chegasse até você
Deus permitiu com que esse problema chegasse até você. Deus permitiu com que essa doença chegasse até você. Só que tem um detalhe que Deus está dizendo ao meu coração: eu não permiti para a tua morte, eu não permiti para a tua destruição, eu permiti para te amadurecer, eu te permiti para que você saia mais forte e do outro lado cante o hino da vitória. Nós conseguimos ver isso claramente. Quem foi que tocou no coração de Faraó para ele ir atrás de Israel, para ele ir atrás do povo hebreu? Quem foi, igreja? Deus. Quando Nabucodonosor se enche da glória, ele sobe ao mais topo do palácio dele e vê todas as terras que ele havia conquistado. O que Deus diz a Nabucodonosor, um rei ímpio? Eu te dei tudo isso. Eu te entreguei as nações nas suas mãos. Eu fiz para você, Nabucodonosor. Quem está entendendo isso? Então, eu quero que você entenda o que o Espírito Santo quer te ensinar. Quando um problema vem diante de você, foi o diabo. O diabo, entenda, senão você vai falar, ai, como Deus é mau. Não, querido, não é que Deus é mau. O diabo, ele está a todo momento ao nosso derredor, a todo momento querendo achar brecha. Porém, quando nós abrimos uma brecha, só que antes do diabo nos atacar, porque é ele quem nos ataca, quem está entendendo isso? Só que ele faz isso com a permissão de quem? De Deus. Só você tem Jó. Deus permitia, Deus autorizava. Tudo que o diabo fez foi com autorização de Deus. Porque Deus queria moldar Jó, Deus queria mudar o coração de Jó. E qual é a forma que nós somos moldados? Alguém é moldado à base de beijo e abraço? Não, é na correção. Se seu filho começa a te responder demais, você vai dar beijinho e abraço nele? Disciplina, castigo, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. É assim ou não é, igreja? E Deus age da mesma forma conosco, porque nós somos filhos. Quantos aqui são filhos do Senhor? Dão glória a Deus. Deus permite que aconteça com Josafá, porque Josafá havia feito uma aliança com Acabe. E eu vou te provar isso, para você não achar, ah, poxa vida, olha, é coisa da cabeça da bispa. Volta para o capítulo 19. Pega aí, 2 Crônicas 19 primeiro. Só você voltar uma página, querido. Estávamos em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 19. 2 Crônicas 19, versículo 1 diz assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, só para que você entenda, naquela época os profetas eram chamados também de vidente. O vidente lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá. O que o profeta, o vidente aqui, disse a ele? Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Quem é que estava se irando contra ele? Deus. Mas Josafá era um rei tão bom. Josafá havia derrubado altares, Josafá havia devolvido a autoridade aos sacerdotes, Josafá havia feito tudo certo, mas ele estava andando com quem aborrecia a Deus. E quando você caminha com quem aborrece a Deus, querido, olha o que te acontece. Pode vir ira da parte de Deus contra a tua vida. Você fala, mas eu não fiz nada de errado. Mas você está andando. E lá em Coríntios diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Se tem algo que nós precisamos entender, uma das características de Deus, você sabia que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é ciumento? Você sabia que ele é ciumento? Ele tem ciúmes de você? Ele tem ciúmes de mim? Quem sabia disso? Se você não sabia, aprenda isso. Deus é ciumento. Como assim, bispa?
para Deus é ciumento. A minha honra, ele disse a Moisés, e a minha glória eu não dou a ninguém. Ou seja, o que é meu, eu não divido. O que é meu, eu não dou a ninguém. Aquilo que ele chama como seu, aquilo que ele chama como seu povo, como a sua nação, ele diz, eu não dou a ninguém. E entenda uma coisa, muitas vezes tem um monte de cristão dentro da igreja, sofrendo, padecendo, chorando, porque tem dividido o teu coração. E se tem algo que Deus sente por mim e por você, é ciúmes. Deus não te divide com nada, Deus não te divide com ninguém. Você é propriedade que Ele comprou com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É só você imaginar comigo. Jesus morreu na cruz por mim e por você, sim ou não? Sim. Ele precisava? Mas ele fez isso por quê? Ele nos comprou. Nós fomos comprados com preço de sangue, inocente, imaculado. E aí quando nós começamos a aprender a palavra de Deus, começamos a nos dividir entre o mundo e Deus, acontece o que aconteceu com Josafá. Você puxa uma grande ira da parte do Senhor. Porque entenda, se tem algo que Deus não divide, é a minha adoração e a tua adoração. Você não lembra quando Acabe, esse mesmo rei que Josafá fez aliança, levou Israel à idolatria de Baal? O que Deus usou a boca de Elias para dizer ao povo? Até quando cocheareis vós em dois pensamentos? Até quando servireis a dois deuses? Não tem como. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer um e amar o outro. Você não consegue agradar aos dois. E é algo que nós precisamos entender. Eu sou de Cristo, eu sirvo a Cristo. Os prazeres do mundo podem ser agradáveis, os prazeres do mundo podem ser bons, as coisas que o mundo tem a oferecer podem me ser maravilhosa, mas eu escolho seguir o chamado de Cristo Jesus. Eu escolho caminhar com Jesus. E Deus havia avisado Josafá do que Josafá estava passando agora. Porque se tem algo que também é tão maravilhoso em Deus, é que Ele sempre nos avisa antes. Não faz isso, não faz aquilo. E se você fizer, tem consequência. Depois não reclama. Depois não reclama. Quem está entendendo? Quantas vezes Deus fala no nosso coração, não faz tal coisa. Ai Deus, mas eu já fiz, né? Ai Deus, mas eu já fechei, né? Ai Deus, mas já está tudo certo, né? E Deus está dizendo, não faça. Não faça. E nós insistimos. Quem já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu também uma vez. Deus falou, não faz tal coisa. Eu fiquei, tá bom, senhor, não vou fazer. Aí cheguei na hora, foi e fiz. A consequência foi avassaladora. Eu levei a consequência de uma atitude. De quantas atitudes, igreja? Uma atitude, por 3 anos e meio. Por causa de uma atitude, eu, Bispa Letícia Ferreira, tive consequência por 3 anos e meio. Porque Deus havia dito para mim não fazer. Eu fui e fiz. Então aguenta as consequências, Bispa. Segura. Porque tem gente que fala, ah não, mas Deus é amor, Deus entende, Deus compreende. Sim, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Ele é amor, mas Ele avisa, Ele não chega e te pega de surpresa. Ele diz, se você fizer isso, vai ter essa consequência. E aqui para Josafá Ele avisou, a ira do Senhor vai se levantar contra ti por causa da aliança que você fez. Porque você está querendo ajudar quem Deus não quer ajudar. Só que entende uma coisa, como Deus era com Josafá, quando Josafá ia para a guerra com Acabe, Deus dava vitória para Acabe. Quem está entendendo isso? E Deus queria dar vitória para Acabe? Não, mas Deus dava por causa de quem? Josafá. E aí o que Deus faz?
Deus vem e diz que vai se levantar contra Josafá. Só que o que me chama, quem está conseguindo acompanhar isso? Dá um glória a Deus aí. O que me chama a atenção foi que Josafá, ele estava numa aliança com Acabe, sim ou não? Então qualquer rei que viesse contra Josafá, a quem ele deveria pedir ajuda? Acabe. Era o rei de Israel, era o parceiro dele. Só que o que me chama a atenção aqui, e eu quero que você entenda, é que apesar de tudo, Josafá era sensível à voz do Espírito. Ele havia errado, mas Deus havia dito: a ira do Senhor vai se levantar contra você. O Senhor vai levantar uma grande tribulação contra você. Só que quando Josafá recebe aquela notícia, que chega a notícia: olha, Josafá, estão vindo 3 povos contra você. Está vindo os moabitas, está vindo os amonitas e está vindo o povo das montanhas de Seir. 3 nações contra uma, que nem era tão forte, Judá. Se o coração de Josafá estivesse duro, ele ouviria o que Deus falou e ele ignoraria. Mas apesar do erro, o coração de Josafá estava sensível. Deus avisou a ele que iria se levantar uma grande ira da parte dele para Josafá. Quando chega a notícia diante de Josafá, é isso que eu quero que vocês percebam aqui. Josafá ficou confiante? Josafá ficou confiante, igreja? Pega aí, acho que vocês não estão manjando muito de Bíblia não, e é o que vocês acabaram de ler. Pega aí, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. O que Josafá sentiu? Temor, medo. Então Josafá temeu. E o que ele fez logo em seguida? E pôs-se a buscar ao Senhor. Você vê que Josafá entendeu que o socorro não vem do homem. Josafá entendeu que o socorro não vem de Acabe, o socorro não vinha da sociedade que ele havia feito, da aliança que ele havia feito entre o seu filho e a sua nora. Ele não via que o socorro vinha de outro lugar, que não fosse do Senhor Jesus. Nesta manhã Deus está dizendo: não peça ajuda para A, B ou C, não fique correndo atrás, porque o teu socorro vem do Senhor Jesus. Oh, aleluias. E nós vemos então que Josafá, ele se dispõe a buscar a quem? Ele não poderia ir buscar Acabe? Pela lógica, quem era o parceiro dele? Mas ele entendeu que aquela aliança, o que estava feito. Mas dali em diante era ele e Deus. Era ele e Deus. Não adiantava eu chamar Acabe não ia me socorrer em nada. E ele se dispõe a buscar ao Senhor. Ele chama todo Judá para buscar ao Senhor. E quando todo Judá começa a buscar ao Senhor, o que me chama a atenção em Josafá é como ele conhecia a história do seu povo. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece a história que Deus tem para a tua vida? Você se lembra de tudo que Deus já fez para você? Porque você já reparou quantas pessoas chegam diante da igreja e estão servindo a Deus por 5, 10, 15 anos e elas vão se esquecendo de tantos livramentos que Deus deu a ela. E aí quando chega no dia da adversidade, no dia mau, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não se lembra mais de mim. Quem já viu gente fazendo isso? Porque se esqueceu da história que tem com Deus. Eu aprendo aqui que algo que Josafá tinha firme era a história, e não tinha nem acontecido com ele, não tinha nem acontecido com o pai dele, era de muitos séculos atrás. E sabe o que ele diz? Olha aqui, vem comigo no capítulo 20, versículo 7. Ele já estava na congregação. Ele diz assim: porventura, ó Deus nosso,
não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu. O que o povo fez? Um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá se lembrava da história e disse: Senhor, levantamos a ti um templo, e nesse templo foi dito que quando tivéssemos qualquer problema, viríamos a ti, te clamaríamos, e o Senhor tiraria de nós a angústia, o Senhor nos livraria, o Senhor estaria conosco. Olha a importância de você conhecer a sua história com Deus. Esses dias mesmo, Satanás, ele sempre tenta fazer isso. Esses dias mesmo, Satanás veio querendo menosprezar tudo que Deus já havia feito na minha vida, querendo colocar: olha, você está longe ainda, olha, ele soprando na minha mente. Falei: não importa o caminho que eu tenho ainda a percorrer, o que importa é o que eu já percorri com o Senhor Jesus. O que importa é a história que eu já criei. O que importa é que eu não estou mais alicerçado aonde eu vou chegar. Eu estou firme em quem me fez a promessa. Porque algo que nós precisamos compreender é a nossa história com Deus. Porque quando você começa a se lembrar da tua história com Deus, podem te cercar, podem te amedrontar, pode te ameaçar, pode vir o maior vendaval. Você já tem história, você já tem uma promessa dele para a tua vida. Você já tem o livramento do Senhor já determinado para ti. Você já tem a promessa de Deus para a tua vida. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus. Diga com mais fé, diga: Senhor Jesus, eu quero a tua promessa na minha vida, porque eu confio no Senhor e creio que eu viverei todas as promessas que o Senhor tem para minha vida, porque tu estás comigo. Olha a importância de você conhecer a palavra do Senhor. Abra em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias, um dos livros finais do Velho Testamento, dos 10 menores, do profeta Oséias. Quem achou, diga amém. Na dúvida, irmão, vai no índice remissivo da tua Bíblia, aí tu acha. Oséias está lá no Velho Testamento. Ele está um pouquinho antes de Sofonias, de Joel, de Abacuque. Se você abrir Malaquias, vai voltando folha que é mais fácil. Abre Malaquias e vai voltando folhas. Oséias capítulo 6, versículo 3. Mas vamos pegar do versículo 1. Quem não achou, levanta a mão, que o obreiro vai até você. Obreiros, homens, fica com a mão levantada que o obreiro vai até você, querido. Obreiro, aqui na frente, no meio, ó. Um aqui. Isso. Oséias, capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler.
Oséias, capítulo 6, versículo 1. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem mais precisa de ajuda, levanta a mão, com o obreiro vai até você. Amém. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E olha aqui esse versículo que eu quero que você preste atenção: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Olha a importância aqui, o que o profeta Oséias está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao, porque Ele tem a saída. Quando você conhece a Deus, quando você lembra da sua história, você sabe que Deus tem saída, você sabe que Deus tem vitória, porque foi isso que Josafá disse aqui: clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Quando você tem história com Deus, você não se desespera, você teme, você se assusta, mas você não desiste, você não abre mão, você não larga, porque sabe que do Senhor é a guerra, porque sabe que tem história com Deus, sabe que Deus está com você. Quando você começa a entender isso, a glória de Deus começa a ser derramada sobre a tua vida. E nós vemos aqui que o que Josafá fez. Josafá, ele reúne os sacerdotes, ele reúne os levitas, e eles apregou um jejum. E eles começam a buscar o Senhor, Só que eles tinham uma história, sim ou não, igreja? Eles já haviam levantado um templo. E naquele templo Deus havia dito que tudo que eles clamassem naquele templo, Deus os socorreria. Não é igual ao nosso? Aqui não tem uma pedra fundamental, uma Bíblia aberta? Que tudo, exatamente na passagem, que tudo que for clamado aqui, que foi o que Salomão falou, tudo que for clamado aqui, o Senhor responderá. Aqui onde nós estamos não é outro lugar. Aqui não é uma festa, aqui não é um salão, nada contra, mas aqui não é alugado, aqui é próprio, aqui é a casa do Senhor. Aqui é onde nós clamamos, aqui é onde nós nos dedicamos a buscar, aqui é onde apenas a glória do Senhor habita em nosso meio. Enquanto eles buscavam, a Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor ao profeta Jaziel. E o profeta Jaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus, não temais. Acho que você não entendeu o que Deus está dizendo para você. Ô filho, olha aqui para mim. Sabe para que serve a Bíblia? Para todas as promessas dela ser para a tua vida. Para toda vez quando você estiver aflito, aqui tem saída. Conhece a história que tem saída. Faz igual o profeta Oséias nos ensinou. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deixa eu falar o que novamente o profeta Jaziel disse. Dai ouvido todos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos
vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. E ele ainda diz mais: parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã lhes sairei ao encontro, porque o Senhor está convosco. De que forma Deus ia fazer isso? Deus disse? Eu já falei isso, eu já preguei isso, já ensinei isso a vocês, mas eu vou falar novamente. Deus nunca nos diz como Ele vai fazer, porque o como não cabe a mim e a você, o como é dele. Ai Deus, como vai ser? Está orando errado, filho. Está orando errado, filha. Como vai ser? O como não cabe a você. Quem é você para saber o como? Quem sou eu para saber o como? A nossa função está em ouvir e acreditar. Ah, Senhor, eu estou com esse problema. Quem chegou com algum problema aqui hoje? Você chegou triste, você chegou angustiado. Quem chegou? Essa palavra é para você. Não temas, não vos enganeis, não vos assusteis, porque a peleja não é tua. Não tereis que pelejar. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus achando que temos que fazer tanta coisa, e a nossa função está em confiar. Só que entenda uma coisa: tem pessoas que acham, ah não, mas se Deus falou que eu não vou pelejar, então eu também não vou fazer. Deus mandou eles não fazer nada? Deus falou para eles: olha, fiquem paradinhos, quietinhos onde vocês estão, que eu vou resolver para vocês. O que Deus falou para eles? Amanhã vocês vão descer. Amanhã vocês vão para a peleja. Amanhã vocês vão para a guerra. Mas vocês não vão pelejar. Amanhã vocês vão descer. Deus falou por onde eles estavam vindo, onde eles iriam encontrar. Só que eles não teriam que pelejar. Quem está entendendo isso? Eu aprendo que quando Deus diz para você: não faça, fique, espere em mim, Ele não está dizendo para você se acomodar. Quem está entendendo isso? Ele não está dizendo se acomode, fique quietinho, fique parado. Não, faça a tua parte. Porque você entende, tem gente que acha que, não, Deus vai fazer tudo. Claro que Ele vai fazer tudo, o principal Ele já fez. Só que você sabia que na Bíblia nós somos chamados de cooperadores de Deus? Quem sabia disso? Que Deus Ele te chama de cooperador. O que é um cooperador? É uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que auxilia, é uma pessoa que está ali para o que precisar. Quem está entendendo? Deus queria a ajuda deles, só que era para pelejar? Não. Nós somos chamados de cooperadores na obra de Cristo. Nós somos chamados de pessoas que ajudam. Bispo, eu não sabia como só 3 levantou a mão. Vou te provar isso. Abre em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Segunda Coríntios, lá para o final da Bíblia, capítulo 6, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: e nós, o que nós fazemos? Lê o versículo, vamos lá no 3, todo mundo lê o versículo 1 do 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 1, 2, 3.
Olha aqui para mim. E nós, cooperando também com... Ou seja, Deus vai fazer tudo sozinho? Muitas vezes nós não vamos precisar fazer nada, mas Ele nos quer na posição como se fôssemos fazer. Não foi isso que Ele disse ao povo aqui? Sim ou não, igreja? Vocês vão descer, vocês vão para a guerra, porém nessa guerra não tereis que... Mas vão descer, vão ficar, vão ver. E diz a palavra do Senhor que aquele povo confiou. Porque o segredo para Deus te dar vitória, querido, não está no que Deus promete ou no que Ele realiza, é em você confiar. A diferença... bispa, quantos aqui já receberam promessa que muitas vezes não aconteceu ainda? Levanta a mão. Mas aí eu te faço uma pergunta, quero que você seja sincero comigo. Você tem confiado plenamente? Não precisa falar não, só analisa a si mesmo. A gente entra naquele momento igual Paulo, examine-se pois o homem a si mesmo. Não precisa falar. Porque você já reparou que toda vez quando nós temos uma promessa, mas nós duvidamos, nós tememos, nós achamos que é muito difícil, que em algum momento nós travamos a bênção. Deus já prometeu, Ele que vai fazer, o como cabe a Ele. Só que nós ficamos, mas será que vai dar certo? Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? É assim ou não é, igreja? E aí depois a gente fica, Deus, vai acontecer. Eu falo, como eu vou fazer? Se você não para de duvidar, se você não para de questionar. Tem pessoas que muitas vezes querem que Deus restaure o casamento, quer que Deus restaure a vida, só que às vezes o diabo até sopra no ouvido dela, mas como vai ser a sua vida se seu marido vier para a igreja? Vixe, você não vai poder mais ir na casa da tua mãe, né? Porque aí ele vai na igreja com você, e aí depois da igreja ele vai querer vir embora, então você não vai poder passar na casa de fulano, não vai poder ver ciclano. Quem está entendendo isso? Aí a pessoa fica, mas, poxa, e se meu marido vier para a igreja e quiser ir para outra igreja, como é que vai ser? E se quiser fazer outra coisa? A pessoa começa a colocar um monte de empecilhos. Quem está compreendendo isso? Algo que eu e você precisamos fazer é confiar no que Deus prometeu. Eu quero tal promoção na empresa, eu quero, o Senhor prometeu que vai abrir as portas. Aí de repente, não, mas e se nessa promoção eu tiver que chamar a atenção dos outros? Não, mas e se nessa promoção eu tiver que chegar lá e mandar alguém embora? Não, mas e se nessa promoção eu tiver que fazer isso? Deus, eu acho que eu não tenho coragem de mandar alguém embora, não. Então como Deus vai te abençoar se você já coloca um monte de empecilho? Quem está compreendendo isso? Como Deus vai abençoar se nós duvidamos? Falamos que confiamos, mas duvidamos. Porque muito mais importante do que você falar são as suas atitudes diante de Deus. Muito mais importante é o que fazemos do que falamos. Porque você não vê o tanto de gente que fala de Jesus, que fala do amor de Cristo, e na hora de praticar tem? Não. Porque essa pessoa mais fala do que faz. Nós precisamos aprender que aqui Judá, eles estavam dispostos a obedecer. Levante as suas duas mãos bem altas para o céu e diga assim: Senhor, me dá um espírito de obediência ao Senhor. E nós vemos então que Josafá, ele ouve aquela palavra. O povo que estava junto com Josafá ouve aquela palavra, e a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor. Sabe quando você adora antes da vitória? É que você já está crendo que ela é tua. Você só consegue louvar, louvar, glorificar, bendizer, quando você sabe que a vitória já é tua, quando você sabe que Deus já trabalhou por você, quando você sabe que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz então a palavra do Senhor
noite eles dormiram. E no dia seguinte, eles se prepararam para pelejar. Josafá, como sempre na guerra eles faziam, colocaram os levitas na frente para ir adorando ao Senhor. E eles estavam indo, caminhando. E enquanto eles estavam caminhando, eu quero que você veja, olha como Deus trabalha. Olha o que Deus fez. Pega aí, volta para 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. 2 Crônicas, como é bom te servir, Senhor. Capítulo 20, versículo 22. Quem achou, diga amém. Diz assim: e ao tempo em que começaram com... Olha aqui para mim. Olha como a Bíblia está deixando clara. Ao tempo em que começaram com júbilo e... o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha o que Deus fez. O que Deus falou? Que eles não precisariam. Quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a dar júbilo ao Senhor, ali Deus começou. A Bíblia, você leu comigo, o Senhor pôs emboscada. O Senhor mudou o coração. Quando você começa a louvar no dia mau, prisões também são abertas, demônios caem por terra, empecilhos começam a partir em retirada. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que está faltando para a tua vitória chegar? Sabe o que está faltando para a tua bênção ser completa? Você começar a adorar, mesmo quando tudo estiver difícil. E olha o que Deus fez. Deus fez com que o povo de Amon e de Moabe se juntassem para destruir o povo das montanhas de Seir. Quando esses dois, os amonitas e os moabitas, destruíram o povo da montanha de Seir, Deus fez com que eles se destruíssem no meio deles. Encontrasse rivalidade, encontrasse algo, e eles se mataram. Quem está entendendo? Só que Deus mandou Israel ficar paradinho, quietinho, que a vitória ia chegar até eles, não foi? Não, Deus disse que eles não teriam que pelejar, mas que era para eles irem. E lê aqui comigo, no versículo 24. Entretanto, chegou Judá, atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos. Como estavam os corpos? Que jaziam em terra, e nenhum escapou. Nenhum. Duro é para aqueles que não confiam em Deus. Porque quando você confia em Deus, você não precisa levantar a mão contra o teu adversário. Estão dizendo mal de fulano e ciclano. Deixa falar, deixa dizer, deixa amaldiçoar. Ei, não vai pegar na tua vida. Tem gente que fala, não, mas fulano me amaldiçoou, não, mas Beltrano me amaldiçoou. Se você estiver debaixo da proteção do Senhor, praga nenhuma chega à tua tenda. Nenhum inimigo escapou. Nenhum. Não foi 1, 2 ou 3. Não, nenhum escapou. Todos foram mortos. E não foram por eles. E diz a palavra do Senhor que vieram Josafá e o seu povo
para saquear o despojo. E acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que quando você confia em Deus, Deus faz a parte dele e você faz a tua. Não ficarão, querido, até hoje eu não conheci um que confiou em Deus que ficou envergonhado diante do Senhor. Quando você serve a Deus com fidelidade, com integridade, com o teu coração por inteiro, não fica inimigo diante de você, não fica adversário diante de você, não prevalece. Deus está mandando dizer, nesta manhã, aqueles que têm te perseguido, bispo fulano tem tirado a minha paz, bispo Beltrano tem falado e tem me perseguido, Deus está mandando dizer, não ficará de pé, não permanecerá diante de você. Dos dois, ou Deus vai converter eles, ou Deus vai tirar. Mas fique em paz. Deus está dizendo que não vai ficar de pé diante de você. Estão me perseguindo, estão falando, deixa. Deus está mandando dizer, faça a tua parte, que é me adorar. Faça a tua parte, que é me louvar. Faça a tua parte, que é engrandecer o meu nome. Que o restante eu farei por você. Por que Deus queria? Eu quero que você pegue essa visão e aqui eu estou finalizando a mensagem. Por que Deus queria que eles fossem para a guerra, mesmo eles não tendo que pelejar? Por quê? Porque Deus queria que eles pegassem os despojos. Todos os despojos eram deles. Deus venceu. Deus armou a emboscada, Deus fez os inimigos ser derrotados, mas a vitória, você já reparou que Deus faz isso? Você já reparou que Deus destrói, Deus abate, Deus derruba o gigante, Deus te dá força para você arrancar a cabeça do gigante, só que Ele ainda deixa você levar o nome, você levar a vitória. Nossa, fulano é de Deus, nossa, Davi, nós sabemos muito bem que quem derrubou o gigante foi Deus, só que nós dizemos que Davi derrubou o gigante. Deus não tem problema em dar a você aquilo que você faz quando você obedece a Ele. O que Ele não faz é dar a um filho desobediente aquilo que ele não merece. Você precisa entender isso, que Deus não tem problema nenhum em deixar um homem e uma mulher ser exaltada pelo nome dele, desde que esse homem e essa mulher estejam em obediência a Ele. E nós vemos aqui que o povo viu que mais uma vez Deus era com Josafá. Mais uma vez Deus estava com Josafá. E sabe o que me chama a atenção? Que quando eles saquearam tudo aquilo, eles se alegraram novamente diante do Senhor. Deus está dizendo nesta manhã, para de se lamentar, para de chorar, para de ficar entristecido, para de ficar moado, para de ficar no canto quieto. Coloca um sorriso, que tem vitória chegando para a tua vida. Deus está armando a emboscada que for necessário. Deus está indo na tua frente. Você não vai falar, você não vai fazer, você não vai agir. Deus vai adiante de você.